Nosso grupo ficou responsável pelo tema potencial elétrico, energia potencial elétrica e corrente elétrica. Os componentes do grupo são Alexandre, Arthur, Nailana, Samuel e Sara. Potencial elétrico. O potencial elétrico, ou o potencial eletrosmático de um ponto em relação a um ponto de referência, é definido pelo trabalho de força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas para ficar totalmente definida da intensidade de uma unidade de medida, portanto, não requer nem direção e nem sentido. Fórmula: o potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor é sempre medido em relação ao ponto de referência. Ao se dividir ao ponto de referência, convenciona-se o potencial nesse ponto é VA igual a TAB sobre Q. Assim, a fórmula para o cálculo do potencial elétrico é dado por VA igual ao potencial elétrico do ponto AV, TAB, trabalho de força elétrica ao deslocar a carga do ponto A ao ponto B, e Q igual a carga elétrica. Unidade de medida do potencial elétrico. Potencial elétrico ou tensão elétrica é a quantidade de energia necessária para mover uma carga unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar em volts, que equivale a joules por coulomb, em unidades de SI. O que é energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica ou energia potencial eletrostática é a energia potencial que resulta da interação conservativa de Coulomb e está associada à configuração de um conjunto particular de cargas pontuais dentro de um sistema definido. Um objeto pode ter energia potencial elétrica em virtude de dois elementos principais, sua própria carga elétrica e sua posição relativa a outros objetos eletricamente carregados. Fórmula de energia potencial elétrica. A fórmula de energia potencial elétrica, EP, é dada pelo produto entre a carga elétrica geradora, Q, e a carga elétrica de prova, Q, e a constante e eletrostática do vácuo, QO, dividida pela distância entre cargas. A fórmula EP é igual a Q vezes Q sobre D. EP é energia potencial elétrica, Q é carga de prova, Q maiúsculo, carga geradora, K, constante eletrostática e D, distância por metro. Além dessa fórmula, é possível calcular a energia potencial elétrica por meio do potencial elétrico produzido pela carga geradora, U, multiplicado pela magnitude de carga elétrica de prova. Ao levarmos em conta o sinal de energia potencial elétrica, entende-se que uma energia potencial elétrica negativa está relacionada à atração entre as cargas, enquanto o sinal positivo refere-se à repulsão entre cargas. EP é igual a QU. Unidade de medida de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar medida em joules que pode ser calculada multiplicando-se o módulo da carga de prova medida em coulombs pelo potencial elétrico em volts. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica, como elétrons, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A capacidade de condução elétrica dos materiais depende diretamente da intensidade do potencial elétrico que lhes é aplicado, bem como da sua natureza, enquanto os materiais condutores são facilmente percorridos por correntes elétricas. Materiais isolantes oferecem grande resistência a elas. Fórmula da corrente elétrica. A corrente elétrica é definida pela razão entre o módulo de carga elétrica que passou através do condutor e o intervalo de tempo em que essa corrente elétrica foi mantida, I igual a ΔQ sobre ΔT. É possível relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessam um corpo condutor durante um determinado intervalo de tempo, I igual a N vezes E sobre ΔT. Unidade de medida da corrente elétrica. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Sua unidade de medida, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é o ampere. Essa unidade mede o módulo da carga elétrica que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo e por isso também pode ser escrita como coulombs por segundo.